Bom dia, Ana Tereza, seja muito bem-vinda ao Em Pauta. Bom dia, Guilherme Lopes, obrigada pelo convite, é sempre um prazer aqui na Peneda FM e ainda um prazer maior ainda de estar sendo entrevistada por você. Eu que agradeço a sua presença, você que vem se destacando aí por ser uma pessoa incansável, né? Todas as horas, parece que está 24 horas do dia na ativa, né? Trabalhando, fazendo assistência aqui na cidade de Penedo. Mas vamos começar a nossa entrevista falando um pouco, sobre a questão das chuvas. Tivemos uma chuva muito intensa, né? Caindo, principalmente aí na noite da segunda-feira, de segunda para terça-feira, não é isso? Exatamente. E eu queria que você falasse um pouco de números. Pelo que eu pesquisei aqui, foi uma chuva muito semelhante à quantidade de chuva que aconteceu em 2022. 2022 que teve a maior chuva da história da cidade de Penedo. Mas agora nós tivemos consequências muito diferentes, não é isso? Então eu queria que você falasse um pouco, secretária, ao que se deve essas consequências terem sido tão diferentes, tão menores, os prejuízos, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre o início da chuva, sobre como a assistência social agiu e que você pudesse também entrar um pouco nas outras secretarias. Sei que são outros secretários, mas que vocês trabalharam em conjunto, então você pode falar um pouco. Com certeza, Guilherme. De segunda para terça, em 24 horas, Penedo teve 200 milímetros de chuva. Lembrando que aquele momento que foi o recorde foi 244. E a gente pode ver que as consequências desse ano foram bem menores do que dos anos anteriores. Até essa questão de número de desabrigados, números de desalojados. E acredito que isso se deve pelo trabalho que foi feito na infraestrutura, limpeza urbana, enfim. Acredito que tenha sido esses serviços que tiveram esses impactos menores. Além disso, falando em Secretaria de Assistência Social, quando iniciou as chuvas por volta das 10 horas da noite, a gente entrou em contato com a nossa equipe e também entramos em contato com os demais secretários, com o secretário André, com a secretária Amanda, com o secretário Rômulo, com o secretário de Educação Luciano, também com o Ângelo do Transportes, e alinhamos uma ação imediata. A nossa equipe, ela já se destinou ali para aquela região que sempre ocorre os alagamentos, que é perto da Irmã Jolenta, né? Que são aquele alagamento que acontece... Já é crônico. E crônico, exato. É um problema crônico da cidade. E aí fomos até lá, abordamos as casas, né? Entramos nas casas e perguntamos para as famílias se eles gostariam que a gente fizesse a retirada dos móveis para que essas famílias tivessem o mínimo do impacto possível e o prejuízo também, caso ocorresse da água entrar dentro da casa. Enfim, e aí deixamos caminhões parados ali na região para que, se durante a madrugada ocorresse o alagamento, desse tempo de retirar os móveis. E também colocamos algumas famílias, abrimos a escola Irmã Jolenta para servir de base, né, para aquela região. Ah, secretária, mas por que a escola Irmã Jolenta, se aquela área ocorre os alagamentos? Porque a gente percebeu nos outros anos que as famílias, elas possuem um sentimento de não querer deixar a casa, um medo de deixar a casa. Então, o fato da Irmã Jolenta ser próximo dali, da região, as famílias se sentem mais à vontade de saírem, porque elas
possuem um controle ali da residência, elas podem voltar até a residência para verificar como está aquela residência, os móveis, enfim. Então a gente fez isso e no dia seguinte, que foi na segunda-feira, a nossa equipe ficou de prontidão lá, junto com serviços públicos, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, enfim, a prefeitura se uniu mesmo, uma equipe unida, competente, forte, e foi atrás de outras famílias, de retirada de imóveis. A gente foi ali lá no Cacete Armado. Isso, perto da Euclides Dalino, e conseguimos retirar algumas famílias, fizemos as mudanças rapidamente, porque realmente era um exército de funcionários em prol daquele momento, mas graças a Deus, o prefeito Ronaldo entrou em contato com a usina Marituba e conseguiu as bombas, e essas bombas elas foram deslocadas para os locais, vamos dizer assim, mais críticos ou que historicamente sempre alagam, que foi o povoado Ponta Mufina, na Ilha das Canas e ali perto da Irmã Jolenta, né? Isso, na Campos Teixeira. E é muito interessante.